Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a este curso de introdução à doutrina social da Igreja. Este curso será composto de 8 aulas. Nessas aulas nós vamos estudar a história, a definição, as fontes, os valores, os princípios da doutrina social da Igreja. Vemos hoje grande confusão entre os católicos. Muita gente quer entrar nos assuntos políticos, entrar nos debates políticos. Muita gente quer mesmo participar mais ativamente da vida política, se candidatando a algum tipo de cargo político. Mas percebemos que há grande ainda desconhecimento a respeito da doutrina social da Igreja, ou seja, dos princípios que a Igreja nos dão para a vida social e política. Princípios estes tão necessários a que o bom católico entre nessa discussão, nesta seara, no mundo moderno. Então, a partir do estudo da doutrina social da Igreja, o interesse, o objetivo deste curso é fornecer a você, que vem aqui estudar conosco, estas bases, conhecer bem o que a Igreja tem a dizer para a vida em sociedade, para a vida política. Depois de estudarmos todos esses princípios, todos esses valores, as fontes, depois de estudarmos o que é o homem, algo que é tão importante, o estudo da antropologia para a política, nós faremos um juízo das ideologias modernas à luz destes mesmos princípios. E por fim, nas duas últimas aulas, nós estudaremos a questão do direito à vida e os ataques que o direito à vida atualmente sofrem, naquilo que São João Paulo II chamou de cultura da morte, e na última aula nós estudaremos a família, a importância da família como célula, base da sociedade, e estudaremos os movimentos atuais que querem destruir a instituição tão importante que é a família. Eu, de antemão, gostaria de agradecer à Missão Maria de Nazaré por nos fornecer toda a estrutura técnica, por nos fornecer o seu canal no YouTube, para que este curso chegue ao maior número de pessoas possível. Agradeço também à Livraria Dei Verbo pelo apoio, ao Fábio Fernandes, nosso amigo, por também estar nos ajudando com as artes gráficas para a nossa divulgação. Caríssimos, a aula de hoje traz a grande provocação deste curso. Por que uma doutrina social? Por que uma doutrina social da Igreja? Porque a Igreja quis nos dar de presente este conjunto, este corpo de princípios relacionados à vida social. Então é a grande pergunta que nós queremos responder hoje. Veremos um histórico da doutrina social da Igreja e veremos, por fim, como deve ser a relação entre o Estado e a Igreja conforme a nossa doutrina social. Comecemos então com esta frase de Yves de Chartres. Yves de Chartres escreveu ao Papa Pascoal II: quando o mundo é bem governado, a Igreja é florescente e fecunda, mas quando a discórdia se interpõe entre eles, não somente as pequenas coisas não crescem, mas as próprias grandes desaparecem miseravelmente. Yves de Chartres está colocando aqui como condição para a vida da Igreja, para que a Igreja consiga alcançar os seus fins neste mundo, que haja uma base, que haja uma estrutura social e política que favoreça a ação da Igreja. Vejam, se nós fecharmos os nossos olhos à vida social e política e nos trancarmos dentro de nossos templos, acreditando que para nós simplesmente basta a vida espiritual e não nos preocuparmos também com as questões temporais, logo estas questões temporais, as questões políticas, as questões sociais, começarão a interferir mesmo na vida espiritual, na atividade de evangelização da Igreja, na busca da Igreja do fim último do homem, que é a salvação eterna. Então, estão interligados a realidade temporal e a realidade espiritual. Por quê? Veremos na segunda aula. Por causa da natureza humana. O homem não é só espiritual, tampouco o homem é só corporal. O homem é corpo e alma, de tal modo que as realidades temporais e as realidades espirituais devem andar juntas para que o homem atinja os seus fins. Num estado em que a Igreja é perseguida, num estado em que não é possibilitado a Igreja exercer a sua missão, o seu munus,
por óbvio, nós teremos uma interferência da questão política sobre a questão espiritual e muitas pessoas certamente deixarão de conhecer a palavra de Deus e o Evangelho. Por quê? Porque há uma estrutura política que impede. Se vivemos numa crise econômica, se vivemos numa crise política, logo, logo, essas realidades e as consequências disso irão interferir na atividade de evangelização da igreja. Então não podemos fechar os olhos para as questões políticas e sociais. Felizmente vemos muitos católicos hoje interessados por estudar, por entrar nas discussões políticas, mas é necessário conhecer bem a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é que nos trará os princípios norteadores para alcançar os fins temporais, os fins políticos do homem. Vemos hoje muita disputa, a igreja seria de direita ou de esquerda, nessa categorização, melhor dizendo, revolucionária da época da Revolução Francesa, direita e esquerda. A igreja seria liberal ou a igreja seria socialista? Veremos tudo isso, veremos que tais posições são ideológicas. Então, aqui nós traremos uma palavra do magistério da igreja. A minha proposta com vocês, a minha promessa a vocês durante esse curso é de que estudaremos a doutrina social da igreja. Não a minha opinião, não a opinião de um ou outra pessoa, filósofo, não, mas a opinião da igreja. Em todos os assuntos em que nós entrarmos, teremos por base os documentos do magistério papal social. Não entraremos em posições particulares. Quando fizermos, eu deixarei isso muito claro. Por quê? Porque às vezes a doutrina social da igreja dá lugar, dá espaço a discordâncias. Um exemplo claro disso seria a interferência estatal na economia. Veremos quando estudarmos o princípio de subsidiariedade que o magistério da igreja nos dá espaço para entendermos que o Estado tem que interferir mais quando há necessidade, o Estado tem que interferir menos quando deve propiciar que a autonomia individual busque os fins daquela sociedade política. Então, é observando as circunstâncias daquela sociedade que se vai chegar a esta conclusão. Mas como esta análise é circunstancial, há espaço para discordância. Há espaço para quem pense que o Estado tem que intervir mais em determinada circunstância e para quem pense que o Estado deveria intervir menos e deixar a sorte da autonomia individual. Então, quando entrarmos em assuntos de posições particulares, posições pessoais, eu deixarei isso muito claro. É preciso aqui, de antemão, também deixar claro que estas posições, essas divergências particulares estão dentro também de um limite. Se sai de algum limite, se deixa de estar dentro do âmbito da doutrina social da igreja. Neste exemplo que dei, se alguém defende, por exemplo, um estado máximo, estará saindo do âmbito da doutrina social da igreja. Mas se alguém também defende um estado mínimo, absenteísta, que cruza os braços perante as necessidades sociais, também estará fora do âmbito da doutrina social da igreja. Então é preciso ter bastante inteligência, ter bastante expertise para entendermos quando a divergência está dentro do âmbito aceitável da doutrina social da igreja e quando já se saiu também da doutrina social da igreja. Mas deixarei sempre muito claro quando se tratar de uma posição pessoal. Mas o meu compromisso com vocês aqui é de nós estudarmos a doutrina social da igreja em si, aquilo que os papas nos ensinaram, nem mais e nem menos. Vivemos tempos, o nosso material, para quem está no nosso grupo de WhatsApp, do nosso curso, já recebeu o nosso material. Quem não está participando, na descrição do vídeo nós estamos colocando aí o link para você conseguir baixar, para você ter acesso ao material. O material é de suma importância, nós vamos segui-lo bem à risca, até mesmo para que a gente não se perca e para que a gente não deixe de tratar de nenhum assunto que seja de grande importância para o nosso estudo da doutrina social da igreja. Então baixem o material, estejam com ele em mãos para que vocês possam estudar melhor conosco este curso. Vivemos tempos de graves reducionismos. Alguns pensam que a igreja deveria se preocupar apenas com as questões do espírito. Deveras, a salvação eterna e a vida espiritual são a melhor parte. Lembramos daquele trecho do Evangelho, Jesus com Marta e Maria, falando para Marta que Maria escolheu a melhor parte, a vida espiritual, o fim último do homem. Mas seria ingenuidade pensarmos que as realidades sociais e políticas não influenciam em tais questões, ou seja, nas questões do espírito. Ademais, a evangelização é facilitada por uma cultura que a propicia. Então temos aqui um primeiro reducionismo, daqueles que pensam que
a igreja deveria apenas se preocupar com as questões políticas, com as questões, melhor dizendo, espirituais, com as questões da evangelização, da salvação eterna. Quando a igreja logo se manifesta sobre uma ou outra questão política, vemos pessoas logo chegarem com esse tipo de argumento. Não, a igreja não deveria se preocupar com isso. É um reducionismo, né? É pensar que as questões temporais e políticas não influenciam na vida espiritual. É pensar que o homem tem somente um âmbito, que seria o âmbito espiritual que importa, quando não, o homem também tem a sua vida corporal, a sua vida material. Então, as preocupações com as questões temporais também fazem parte da missão da doutrina social da igreja. Se não temos uma estrutura social e política organizada que propicie o evangelho, obviamente isso vai interferir também nas questões espirituais. Pensemos, por exemplo, no âmbito da educação. Se temos uma educação hostil ao cristianismo, hostil à igreja, a atividade de evangelização da igreja, a sua missão, será muito prejudicada. Se as crianças aprendem desde cedo na escola uma educação contrária à fé, quão mais difícil será a atividade da evangelização? Nesse sentido, eu sempre digo, aquilo que os apóstolos fizeram não é o que nós fazemos. Os apóstolos anunciaram uma novidade que era o cristianismo. Hoje não anunciamos mais uma novidade. As pessoas já têm um preconceito, já têm concepções preconcebidas a respeito do cristianismo, e nós, quando vamos evangelizar, precisamos primeiro derrubar estes preconceitos e essas barreiras que já estão em muitas mentes e em muitos corações. Ora, se nós também nos preocupássemos mais com a educação dos infantes, dos pequenos, se nós nos preocupássemos com termos católicos, termos referências católicas nos meios de comunicação social, nos âmbitos de formação de opinião, tão mais fácil seria a evangelização, alcançaríamos tantas pessoas. Então vejam, da necessidade que a igreja tem também de se preocupar com as questões temporais, com as questões políticas, com a educação, com a economia, para que propicie também que o homem atinja o seu fim último, que é a salvação eterna. Vejam, o seu fim último, mas não o único fim do homem, a salvação eterna. O homem também tem fins terrenos, o homem também precisa alcançar fins nesta terra, e a igreja quer cuidar do homem de forma integral, né? Sem fazer nenhum tipo de reducionismo. Então a missão da igreja não pode ser reduzida a somente o âmbito espiritual. Embora o âmbito espiritual seja o mais importante, seja a melhor parte, seja o fim último do homem, a igreja também precisa se preocupar com as questões temporais. Lá do outro, agora o segundo reducionismo. Há certa corrente de caráter materialista que deseja reduzir a igreja a apenas uma missão social. Uma tentação condenada pelo Papa Francisco, né? Transformar a igreja numa ONG. Vemos muito isso. Gente que diz, a igreja deveria vender todos os seus bens, né? Para acabar com a fome no mundo. Primeiro que não acabaria com a fome no mundo, né? Poderia saciar a fome de muitas pessoas durante um período de tempo, mas como os bens desse mundo são perecíveis, logo nós não conseguiríamos mais saciar a fome das pessoas, porque os bens iriam terminar. E onde ficaria a igreja? Onde ficaria a igreja para educar as almas? Onde ficaria a igreja para exercer a sua atividade de salvação das almas? Então, são análises muito equivocadas, né? Pessoas que acham que a igreja deveria se preocupar somente com a questão temporal, com a questão social, com a questão política, um reducionismo. A igreja não é uma ONG, a igreja se preocupa especialmente com o fim último do homem, que é a salvação eterna, mas porque sabe, que tem consciência que as questões temporais e sociais são importantes para o fim último do homem, a igreja também adentra tais assuntos, tais temáticas. Então vejam, a igreja quer cuidar do homem como um todo. A igreja quer cuidar do homem integralmente, tanto no âmbito espiritual, o mais importante, mas também no âmbito corporal, social, político. A igreja tem uma palavra a dizer, a igreja tem princípios norteadores, sem aderir a nenhum tipo de reducionismo, sem de um lado entrar no espiritualismo, sem do outro lado entrar, digamos assim, em um socialismo, ou em quem acha que a igreja deveria se preocupar somente com questões políticas e questões deste mundo. São reducionismos. Em verdade, a missão da igreja é cuidar do homem de forma integral. São Paulo VI foi certeiro, a igreja é perita em humanidade. Portanto, são tarefas da igreja o cuidar do homem em todos os seus fins, sejam os terrenos, sejam os do céu. Essa frase de São Paulo resume tudo em Colossenses 1:20. Deus Pai quis reconciliar em Cristo todas as coisas.
todas as coisas, sejam as de âmbito temporal, sejam as de âmbito espiritual. Além disso, é preciso salientar que Nosso Senhor conferiu ao magistério da igreja a tarefa de guardar não só o depósito da fé, mas também a moral, né? Então, Nosso Senhor conferiu aos pastores, ao magistério da igreja, a missão de nos ensinar a verdade a respeito não só do depósito da fé, do credo, daquilo que devemos crer, mas também do âmbito moral, já que o âmbito moral é necessário ao homem, né? Então, é uma missão que o Senhor conferiu à igreja, não somente nas questões de fé, mas também nas questões de moral. A igreja Lumen Gentium, como chamou o Concílio Vaticano II, né? Esses dois nomes que a igreja recebe, Lumen Gentium pelo concílio, e pelo Papa João XXIII, ela é chamada Mater et Magister, mãe e mestra, Lumen Gentium, luz das nações. A igreja tem o papel de iluminar os homens e as nações em busca do bem. Ora, a política lida justamente com a moral direcionada ao âmbito social. Isso aqui é importante. O que é a política? A política vem de polis, no grego, que é a cidade, é o cuidado da polis, o cuidado com a realidade social, com a organização social. Hoje, se falamos de política, logo vem à cabeça das pessoas a política partidária, a politicagem, as narrativas políticas. A política não é isso, né, na sua base ou na sua visão clássica. Na visão clássica, a política era o estudo da moral aplicada à sociedade. Podemos dividir a moral em dois âmbitos: a moral individual, aplicada aos homens, os seus comportamentos particulares, e moral social, a moral aplicada à vida em sociedade. A doutrina social da igreja se insere nesse segundo âmbito: a moral aplicada à política, a moral aplicada à vida em sociedade. Este é o conceito de política, né? Um estudo da sociedade, um estudo da moral aplicada à vida em sociedade. Assim ensinou Pio XI na 40º ano. Mas antes de entrarmos nesse assunto, devemos pressupor o que já provou abundantemente Leão XIII, que julgar das questões sociais e econômicas é dever e direito da nossa suprema autoridade. Não foi a certo confiada à igreja a missão de encaminhar os homens à conquista de uma felicidade apenas transitória e caduca, mas da eterna. Antes, a igreja crê não dever intrometer-se sem motivo nos negócios terrenos. Vejam bem, sem motivo. Se houver motivação, se houver necessidade, a igreja deve intervir. Se desrespeita algum elemento da lei natural, se desrespeita a dignidade da pessoa humana, se aplica algo que esteja contrário aos princípios da ordem natural colocada por Deus, a igreja tem uma missão de alertar este mundo. O que não pode é renunciar ao ofício, continuando o material, de que Deus a investiu, de interpor a sua autoridade não em assuntos técnicos, para os quais lhe faltam competência e meios, mas em tudo o que se refere à moral. Vejam o que Leão XIII está dizendo. A igreja não quer entrar em particularidades, em assuntos técnicos. A igreja não traz receita de bolo. A igreja não traz como se vai fazer uma sociedade ideal. A igreja não traz isso. A igreja não entra, para darmos um exemplo, né? Por exemplo, na questão do IPTU, vamos pensar no imposto, o IPTU. A igreja não diz que a alíquota desse imposto deve ser 2%, 3%, tendo a base de cálculo o valor venal do imóvel ou outra base de cálculo. A igreja não diz isso. A igreja traz princípios. Ela não entra em assuntos de particularidades, assuntos técnicos. Isso compete às autoridades políticas, ao próprio povo na discussão política, que é importante pelo princípio de participação. Não, a igreja traz os princípios norteadores. Com base nestes princípios, a sociedade e as lideranças políticas poderão ordenar de uma maneira sã a vida social. Dentro desse campo, o depósito da verdade que Deus nos confiou e o gravíssimo encargo de divulgar toda a lei moral, interpretá-la e urgir o seu cumprimento oportuna e importunamente, sujeitam e subordinam ao nosso juízo a ordem social e as mesmas questões econômicas, diz o Papa Pio XI. A interferência da igreja nessa seara é tão importante que Leão XIII salientou na encíclica Rerum Novarum, a primeira, a grande encíclica da doutrina social da igreja, a pioneira. É com toda a confiança que nós abordamos este assunto, e em toda a plenitude do nosso direito, porque a questão de que se trata é de tal natureza que, se não apelamos para a religião e para a igreja, é impossível encontrar-lhe uma solução eficaz. Ora, como é principalmente a nós que estão confiadas a salvaguarda da religião e a dispensação do que era o domínio da igreja,
calarmos-nos seria aos olhos de todos trair o nosso dever. Algo importante que Leão XIII diz: fora das bases cristãs, fora da doutrina social da igreja, este mundo não encontrará soluções adequadas para os problemas que estamos vivendo. Vemos isso claramente hoje. A política sendo instrumentalizada para interesses particulares, para narrativas, para agendas ideológicas. Ora, não é este o fim da política. O fim da política deve ser sempre o bem comum. É um princípio da doutrina social da igreja. Fora dos princípios da doutrina social da igreja que norteiam a organização social e política, nós não encontraremos soluções para os grandes problemas que estamos vendo por aí, que estão destruindo tanto a dignidade da pessoa humana nas nossas organizações políticas. Esta preocupação social e política da igreja começou então com a Rerum Novarum de Leão XIII em 1891 ou vem desde o início da história da igreja? Vejam, com a Rerum Novarum é a primeira grande encíclica da doutrina social da igreja. Foi escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. Já veremos a circunstância histórica em que ela é escrita. Com ela surge isto que nós chamamos de doutrina social da igreja, enquanto um corpo organizado de princípios claros, norteadores da organização social e política. Mas a preocupação social está presente na igreja desde o princípio. Nós temos muitas encíclicas anteriores à Rerum Novarum que trataram de questões sociais e políticas, mas que trataram somente deste assunto. Aí nós começamos na Rerum Novarum em diante. Depois veremos também as encíclicas que vieram dos papas posteriores ao Papa Leão XIII. Mas vejamos bem nosso material. Desde o início da igreja, as preocupações sociais estão presentes. Se lemos o Evangelho de São Mateus, seu capítulo 25, percebemos que os cuidados necessitados é uma condição para salvar-se. Abrimos Mateus 25, vemos Jesus dizendo: estive com fome, me deste comer, estive com sede, me deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e vieste me visitar. A esse Jesus disse: vinde benditos de meu Pai. Agora aos outros, eu estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestistes, preso e não viestes me visitar. A esses, o que Jesus disse foi: ide para a condenação eterna. Então, a preocupação também social, a preocupação com as necessidades humanas, materiais, corporais, faz parte também da missão da doutrina social da igreja. E foi assim com a igreja desde o princípio. No começo, os discípulos tinham tudo em comum, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, que não deve ser interpretado como comunismo. Já veremos a grande diferença. Tinham tudo em comum de uma maneira livre, tinham tudo em comum de uma maneira deliberada, porque assim queriam, não porque um Estado autoritário vinha e retirava, expropriava os bens particulares e supostamente queria dividir em comum a todas as pessoas. Há uma grande diferença entre o comunismo e aquilo que a primeira comunidade ou a igreja primitiva vivenciava tendo tudo em comum. Tinham tudo em comum porque havia um verdadeiro espírito de caridade entre eles. Aquilo que nós veremos depois nos princípios da destinação universal dos bens sendo aplicada fielmente. Vemos que os apóstolos logo no começo instituíram os diáconos. Assim também nos Atos dos Apóstolos percebemos a instituição do diaconato voltado para tais finalidades. Os apóstolos precisavam pregar a palavra, precisavam anunciar o evangelho, mas tinham muitas demandas sociais daquele tempo, as viúvas, os órfãos, os pobres. Então por isso foi instituído este grau do sacramento da ordem, o diaconato. Para quê? Para que os diáconos cuidassem dessas questões de necessidades sociais, das viúvas, dos pobres, enfim. Então percebemos que esta preocupação social e política está presente na igreja desde seu início. No decorrer dos séculos, a igreja foi importantíssimo motor de desenvolvimento civilizacional. Após ser perseguida pelo Império Romano, a igreja o conquistou pelo sangue dos mártires, provocando mudanças em sua estrutura. Depois de mais ou menos 300 anos de perseguição, a igreja conquista o império e começa a modificar coisas no império que não estavam de acordo com a dignidade humana. Pensemos, por exemplo, na instituição do pater familias, o pai de família dentro da ordem do direito romano tinha propriedade sobre a mulher e os seus filhos, de tal maneira que ele podia, inclusive, isso é uma das facetas do direito de propriedade, podia dispor
da sua esposa e dos seus filhos, porque eram coisas, eram consideradas como meras propriedades e não pessoas. Ora, foi justamente a igreja e a doutrina cristã que vem modificar estas bases. A própria base da escravidão, é claro, houve momentos na história em que a escravidão se mostrou mais presente, momentos em que a sua presença foi muito diminuída, mas foram justamente os princípios cristãos que vieram a destronar, que vieram a destruir a instituição da escravidão. Por quê? Porque somos todos iguais, a dignidade da pessoa humana, nós não podemos tratar o outro como um objeto, como algo, como uma propriedade. A pessoa humana nunca pode ser submetida a isso. Então foram os princípios cristãos que modificaram essa estrutura da escravidão, embora de uma maneira lenta, de uma maneira demorada. No próprio Império Romano, como eu dizia, nós tivemos um grande número de conversão de mulheres no início da igreja. Por quê? Justamente por esta visão que a igreja tinha de dar dignidade à mulher. A mulher não era uma coisa como no direito romano, no pater familias. A mulher não era colocada abaixo do homem, como infelizmente também percebemos em certa cultura judaica, o testemunho da mulher não tinha valor. Não, a partir do cristianismo, a mulher é colocada em igual dignidade com o homem. O maior ser humano que nós tivemos, depois, é claro, de nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu a nossa condição, é uma mulher, é a Santíssima Virgem Maria. Então, tivemos um número imenso de conversão de mulheres, especialmente pela forma como os maridos tratavam as mulheres depois de se converterem ao cristianismo. Quando o Império ruiu, o Império Romano, a igreja foi a grande luz que reergueu a civilização pela catequese dos bárbaros, especialmente através dos mosteiros e depois com as catedrais, na grande noite que o mundo viveu ali no final do século V, em 476, quando cai o Império Romano e nós temos as invasões bárbaras. Santo Agostinho dá a solução: vamos evangelizar esses bárbaros, e a igreja ficará por séculos e séculos fazendo esse trabalho de evangelização, esse trabalho de civilização para com os bárbaros. Por isso a igreja foi chamada pelo grande historiador Thomas Woods como aquela que construiu a civilização ocidental. A primeira obra que eu quero recomendar hoje, como a igreja católica construiu a civilização ocidental. O Thomas Woods vai colocar aqui como os mosteiros exerceram um papel importantíssimo neste período de guardar as obras clássicas, de Aristóteles, de Platão, enfim, as obras que muito provavelmente se perderiam, de Virgílio, de Cícero, pelas invasões bárbaras, e os monges copistas que preservaram estas obras. Foi justamente nos mosteiros que a civilização, que a intelectualidade, que a cultura permaneceu de pé naquele momento de trevas. Podemos chamar este momento, sim, de um momento de trevas, de muita dificuldade na história humana. Então, foi ao redor dos mosteiros e posteriormente das catedrais que nós vemos a civilização ocidental ser reerguida, ser reconstruída a partir das bases cristãs, a cultura, a agronomia, a agropecuária, dentre muitos e muitos outros conhecimentos. A própria ciência, o Thomas Woods vai dizer que é engendrada, a ciência como nós a temos hoje, neste contexto medieval com as bases cristãs. As outras religiões não acreditavam que o mundo havia sido criado por Deus numa ordem, mas o cristianismo sim, e é justamente porque existe uma ordem que nós podemos estudar as coisas, porque as coisas estão em ordem. Então é esta base que propicia o surgimento da ciência como nós a temos hoje. As próprias universidades surgem neste contexto das escolas ao lado das catedrais. As universidades surgem de uma atuação da Igreja Católica. Então, os hospitais, enfim, o direito, como coloca o Thomas Woods, o direito internacional, os direitos humanos como nós temos hoje, a própria caridade que marca tanto a moral do homem, do mundo ocidental. Tudo isso é uma herança da Igreja Católica. Então, leiam este livro, é de suma importância. A universidade surge da Igreja no desenvolvimento das escolas catedrais. O historiador Thomas Woods enumera várias obras da Igreja que estão na base da civilização ocidental. A arquitetura, vejam que beleza, até hoje as pessoas vão à Europa ver o quê? Vão ver as catedrais medievais. Se diz que na Idade Média não tinha ciência. Ora, como não havia ciência se constrói catedrais daquela forma? Universidades, grandes contribuições para o direito, a caridade cristã, os hospitais, a ciência, dentre muitos outros.
Vejam a influência, o papel da igreja nas obras sociais, nas obras políticas, nas obras da civilização. Durante o medievo, a Idade Média, os papas tiveram que enfrentar as fortes investiduras dos monarcas na vida da igreja. Ficaram célebres as disputas entre Henrique IV e Gregório VII, e especialmente entre Filipe IV e Bonifácio VIII. Hoje é um mito de que no período da Idade Média a igreja mandava em tudo. Isso é um grande mito, né? Os bárbaros, enquanto tenham sido evangelizados pela igreja, permaneciam ainda muito com a sua cultura, com a sua herança bárbara, né? E durante muito tempo a igreja teve que enfrentar as chamadas investiduras leigas, os reis, os monarcas que queriam investir o poder político sobre o poder eclesiástico, queriam dizer quem seria o bispo, queriam dizer quem seria o papa, queriam colocar as suas mãos nos assuntos da igreja, dizer como a igreja deveria agir. A igreja teve que enfrentar durante muitos séculos esse problema crônico, né? Nós tivemos grandes papas aqui, Gregório VII, como citei aqui, teve que enfrentar Henrique IV, chegou a excomungar Henrique IV e o rei perdeu, inclusive, a sua legitimidade perante o povo, de tal maneira que Henrique IV teve que se vestir de sacos, de vestes penitenciais e ir bater na porta do Papa para pedir perdão. Filipe IV e Bonifácio VIII, aqui já tivemos um desfecho um pouco diferente. Filipe IV era neto do grande São Luís, rei da França, o maior santo da história, que, aliás, para o nosso contexto de doutrina social da igreja, é muito importante. Depois pesquisem sobre São Luís, rei da França, o maior rei, o rei mais santo que nós tivemos até hoje. Durante o seu reinado, a França alcançou o seu auge em todos os aspectos, né? Era um rei realmente santo e que se preocupava também com as questões temporais e políticas, que era a sua missão como monarca. Mas o seu neto, Filipe IV, já foi muito diferente. Acabou entrando em conflitos, em guerra com o Papa Bonifácio VIII e, em um momento, na cidade de Agnani, ali no começo do século XIV, chegou a haver, inclusive, o atentado de Agnani. O Papa Bonifácio VIII foi atacado pelas tropas de Filipe IV, né, e veio a falecer logo em seguida. Então foi algo que foi muito paradigmático para a história da igreja, né? Alguns apontam este momento como o fim mesmo da Idade Média. Nós teríamos aqui agora um engrandecimento do poder político temporal dos reis a partir desse momento em que um rei conseguiu, inclusive, atacar, espancar um papa que foi Bonifácio VIII. Bonifácio VIII escreveu, inclusive, uma encíclica muito importante para esta questão entre relação entre Estado e Igreja, que foi a encíclica Unam Sancta, em que ele fala das duas espadas, né, que Pedro tem. Ele busca no Evangelho de São Lucas esse trecho, né? Aqui temos duas espadas e Pedro diz basta, né? Nosso Senhor diz basta. Então essas duas espadas, ele dá um significado que ele vai buscar em São Bernardo de Claraval. Seria a espada política, a espada do poder temporal, e a espada eclesiástica, a espada do poder espiritual. As duas estão na mão da igreja, mas uma diretamente, a do poder espiritual, e a outra indiretamente, a do poder temporal. Esta deve ser exercida pelos príncipes, pelas autoridades políticas, mas em fins últimos deve se subordinar à autoridade da igreja. Por exemplo, se o príncipe resolve ferir a dignidade humana, aprovando, por exemplo, o aborto, né, a morte do bebê no ventre materno. Então, neste campo, a autoridade temporal precisa se subordinar à autoridade espiritual, porque a igreja recebeu do Cristo essa missão de ser a guardiã também no âmbito da moralidade. Após todas as dificuldades envolvendo o fim da Idade Média, o Renascimento e as revoluções protestante e francesa, sobreveio sobre a Europa a chamada Revolução Industrial. É claro que para estudarmos tudo aqui nós precisaríamos de um curso completo apenas de história da igreja, né? Para estudarmos todas as consequências desses momentos históricos. Mas aqui para nós, enquanto doutrina social da igreja, importa muito este momento, que é o momento da Revolução Industrial. O mundo passa por transformações incríveis, transformações muito importantes. Até então você não tinha máquinas que produziam as coisas, que produziam os produtos. Geralmente as pessoas viviam daquilo que produziam no campo. Por isso a concepção daquela época era de que o filho era sempre algo muito útil, era um braço a mais para colaborar na lavoura, para colaborar com as plantações, o cuidado do gado, dos rebanhos. Hoje não, hoje as pessoas já começam a conceber os filhos como peso. Obviamente essa visão é inadequada, né? Os filhos são bênção de Deus. Estou falando de uma análise de como as pessoas veem os filhos, né? Até então os filhos eram algo para ajudar,
era uma bênção nesse sentido também, no sentido de trazer uma ajuda a mais nos trabalhos do campo. Grande parte das famílias viviam disso. Outras que já haviam mudado para os burgos, para as cidades, neste êxodo que o mundo vivenciou. Nas cidades nós tínhamos os artesãos, nós tínhamos as pessoas que se dedicavam às atividades que são próprias das cidades. E estes se organizavam naquilo que nós chamamos de corporações de ofício. Um fenômeno muito comum na Idade Média, também foram chamados de guildas. Pensemos, por exemplo, os marceneiros, né? Eles se reuniam naquilo que chamamos de corporação de ofício. Todos os marceneiros participavam daquilo. É mais ou menos uma estrutura como nós temos hoje, de um sindicato, dos conselhos de classe que nós vemos hoje. Ali se organizavam, ali tinham os mestres, tinham os aprendizes. Geralmente as corporações de ofício davam o patrono do seu trabalho a algum santo que havia se dedicado àquela atividade. Pensemos na marcenaria mesmo, seria propício o nosso glorioso São José, que era marceneiro. Então, dentro da corporação de ofício, ali lutavam pelas condições do seu trabalho, para desenvolver intelectualmente, cientificamente o trabalho que faziam. Era a estrutura que nós chamamos de corporações de ofício. Depois, na Revolução Francesa, nós temos o fim das corporações de ofício, que foram proibidas pela Lei Le Chapelier, no âmbito da Revolução Francesa. Tínhamos um individualismo muito forte, um liberalismo muito forte, que acaba proibindo a organização das corporações de ofício tão importantes no período medieval e de uma importância tão ressaltada também pelo magistério da igreja. Quando surge a máquina, quando vem a Revolução Industrial, nós temos uma mudança muito grande de paradigma na história humana. Até então, imaginemos alguém que fazia sapatos, né? Este artesão pegava o material e talvez demorava horas e horas ou um dia inteiro para fazer um sapatinho. De repente, ele vai ter que concorrer com quem tem uma máquina que faz aquele mesmo sapato em minutos. Obviamente, a consequência disso será que este não vai conseguir mais concorrer com quem detém a máquina. A Revolução Industrial trouxe isso, a substituição do trabalho manual humano pelo trabalho da máquina. E o homem não consegue mais concorrer com a máquina que produz em larga escala e talvez até mesmo com certa perfeição, em alguns aspectos, maior mesmo do que a do homem. Então, essas pessoas não conseguem mais encontrar, prover o sustento de sua família, de si própria, através do trabalho que realizava pelas próprias mãos, tem que bater às portas das fábricas. E se você tem uma grande quantidade de pessoas batendo às portas das fábricas pedindo emprego, obviamente, lei da oferta e da procura, se você tem muita gente querendo trabalhar, se você tem poucas vagas de emprego, o que é que você pode fazer? Você pode diminuir as boas condições daquele trabalho. Uma vez que tem muita gente querendo e as pessoas vão se sujeitar a qualquer tipo de trabalho, você pode colocar aquelas pessoas para trabalharem 14, 16 horas por dia, todos os dias da semana, sem nenhuma condição digna de trabalho. Você pode colocar crianças, você pode colocar mulheres grávidas para trabalharem, e foi isso que se viu na Europa ali no século, especialmente no século XIX, no início do século XIX, quando nós temos aí a chamada Revolução Industrial. Isso vai gerar um problema social muito forte. As pessoas não têm mais tempo para se dedicar às suas famílias, nem mesmo para se dedicar à religião, passam o tempo inteiro dentro das fábricas, crianças de 7, 8 anos de idade trabalhando nas fábricas, mulheres grávidas trabalhando nas fábricas, as pessoas perdendo braços, perdendo dedos nas fábricas, sem nenhuma condição de segurança de trabalho. Não haviam leis trabalhistas que regulamentavam a jornada de trabalho, intervalos, férias, nada do tipo. Havia um Estado que era extremamente absenteísta, aqui vigorava o mais terrível liberalismo econômico, que deixava a economia à sorte da chamada mão invisível, como defendia o Adam Smith na Riqueza das Nações. Você deixa a economia livre e haverá uma mão como que invisível que fará com que esta economia se organize, se ordene. Não foi isso que nós vimos na prática. Nós vimos a dignidade da pessoa humana ser extremamente desrespeitada, porque o que vigorava era simplesmente a procura pelo lucro. Não vemos aqui a importância de leis trabalhistas. Leis previdenciárias, então, apenas começaram a surgir no final do século XIX, na Alemanha,
No Brasil mesmo, nós temos esse fenômeno muito recente, né, de 50 a 60 anos para cá, mas até então não havia leis previdenciárias. Se uma senhora ficasse sem a sua família, se ela não tivesse o meio de seu sustento, ela teria que mendigar, teria que pedir na rua, porque não havia previdência, não havia assistência social. Pensemos, por exemplo, hoje nós temos um benefício de prestação continuada para os idosos com mais de 65 anos ou para os deficientes que não têm condição de trabalho e a sua família não tem condição de prover o sustento daquela pessoa. Então, um Estado absenteísta que lava as mãos para tudo deixaria que essa pessoa, a míngua, né? Deixaria morrê-la de fome. Então, são avanços que nós tivemos, graças a Deus, nos últimos anos, em termos de previdência social, em termos de legislação trabalhista, né? Limitar a carga horária de trabalho, porque as pessoas precisam também se dedicar às outras questões da vida. O trabalho é importante, dignifica o homem, mas o trabalho deve ser sempre visto como um meio para que o homem atinja as suas finalidades, né? Então, a legislação trabalhista é importante, é preciso discuti-la, claro, mas ela é importante para guarnecer, para proteger a dignidade da pessoa humana no trabalho, né? Aqui é até interessante, hoje há um certo lema, né, que os católicos reproduzem muito, né? Dizem por aí: eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Como assim liberal na economia, né? Se dizemos isso, estamos pensando que a economia também não se submete a uma ordem moral? A economia, então, não se submete a uma ordem natural que deve guarnecer, que deve proteger a dignidade da pessoa humana? A economia deve ficar livre, absolutamente livre? E quando caímos em cartéis, e quando caímos em monopólios, e quando caímos naquilo que a Revolução Industrial acabou caindo com o liberalismo? Então, não é por aí. A economia também precisa se sujeitar a uma ordem moral. Esta é a doutrina social da igreja. Vejam, eu já fiz críticas aqui ao marxismo, ao socialismo, e agora faço críticas também ao liberalismo. Começamos a perceber que a doutrina social da igreja não se submete a nenhuma dessas ideologias. A Revolução Industrial alterou completamente as bases sociais e econômicas. De repente, enorme quantidade de pessoas buscavam trabalho nas fábricas para a sua sobrevivência, sujeitando-se a condições de trabalho terríveis. Era o fruto do liberalismo econômico, ideologia que absolutiza a liberdade. Ou seja, liberdade acima de tudo. Liberdade mesmo acima da verdade, mesmo acima da ordem moral. Retirando do mundo da economia qualquer obrigação moral. Não se preocupava com salário justo, as pessoas se sujeitavam a qualquer salário para a sua sobrevivência. Não se preocupava com uma carga horária digna de trabalho, com condições de trabalho, com segurança de trabalho. De outro lado, como resposta a tal problema, então temos o problema que o liberalismo criou, vai surgir uma outra bandeira. Outra ideologia perniciosa aparece, o socialismo, o comunismo, que Pio XI, na 40º ano, chamou de remédio pior do que a própria doença. Inimigo da propriedade privada e da família, materialista, defensor da luta de classes como meio de solução dos problemas. Temos então duas bandeiras, uma liberal, outra socialista. O mundo esperava da igreja uma resposta. Temos duas ideologias perniciosas para o mundo. O mundo esperava da igreja luz. A igreja não poderia se silenciar face a tal contenda. Em 1891, o Papa Leão XIII escreve a famosa encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, tratando da questão dos operários, condenando proposições tanto liberais quanto marxistas. A lição de casa de hoje é essa. Leiam a encíclica Rerum Novarum. Todas as encíclicas da doutrina social da igreja estão disponíveis no site do Vaticano. Basta você escrever Rerum Novarum no Google e você logo vai encontrar. Leiam a encíclica Rerum Novarum. Vocês vão ver, vocês vão entender todo este contexto e aquilo que o Papa tem a dizer deste conflito, da questão operária, né? De um lado, o liberalismo tratando os operários muito mal, sem qualquer tipo de dignidade. Aí aparecem os marxistas, operários, univos, né? Temos o manifesto do Partido Comunista lá em 1848, propugnando uma luta de classes, colocar o homem em luta, em guerra, colocar os patrões em guerra com os seus operários, fazer revolução, acabar com a propriedade privada. O que a igreja tem a dizer sobre estas duas bandeiras, sobre essas duas defesas? Está lá na Rerum Novarum. Porém, é preciso ressaltar que a Rerum Novarum é resultado do importante movimento do catolicismo social que a precedeu. Não foi do nada que Leão XIII apareceu lançando estas bases e esses princípios. E é um pouco dessa história que agora nós vamos ver aqui no nosso material. Na França,
A Revolução Francesa, pela Lei Le Chapelier, proibiu as associações profissionais e as coligações, as chamadas corporações de ofício. O Código Penal de Napoleão chegou a considerar as coligações um crime. Qualquer greve era ilegal, o salário era baixíssimo, longas horas de labor, de trabalho, crianças com 8 anos do trabalho, bem como muitíssimas mulheres, inclusive as mulheres grávidas tendo que trabalhar, né? Então vai começar a surgir grandes homens, que foram chamados de humanistas cristãos antes de Marx, no excelente livro do padre Fernando de Bastos Ávila, o padre jesuíta, padre Ávila. Depois, se quiserem procurar este livro, vocês vão encontrar toda a história desses grandes católicos, que foi chamado de um catolicismo social, que não tem nada a ver com socialismo, mas um catolicismo que criticava o liberalismo e aquilo que o liberalismo estava gerando na sociedade daquela época. O primeiro nome que eu quero ressaltar é do grande Frederico Ozanam, beato, que viveu entre 1813 e 1853. Era um grande intelectual, filho de médico, marcado pela prática da caridade. Um santo leigo que em tudo colocava Cristo. Em Paris ele conhece o padre Lacordaire, cujas preocupações apostólicas vêm ao encontro das dele. Em 1833, com 6 companheiros, fundam a Sociedade São Vicente de Paula, tão importante, tão presente ainda hoje na nossa sociedade, né? Que surgiu justamente naquele contexto de extrema pobreza, de extrema fragilidade social, de extrema fragilidade da dignidade da pessoa humana. A Sociedade São Vicente de Paula vai surgir ali para socorrer os pobres, socorrer aqueles que estavam precisando, ainda hoje presente e de atuação tão bela e tão importante para a nossa sociedade. Em seus escritos, Frederico Ozanam critica o liberalismo econômico, a lei da oferta e da procura e a opressão sofrida pelos operários. Isso é muito importante, nós católicos vamos entender isso. O monopólio da crítica ao liberalismo não pode ser deixado ao marxismo. Os marxistas não têm o monopólio da crítica aos problemas liberais. Não são eles que trazem a solução correta ao problema do liberalismo, mas a doutrina social da igreja. Admite que a caridade não é suficiente à solução do problema, né? Ou seja, não basta simplesmente a atuação individual das pessoas. É preciso uma mudança de estrutura da sociedade. Reformas sociais e políticas são essenciais, mas não defende a luta de classe. Veja a diferença entre nós católicos e os socialistas. Nós não acreditamos que a solução está na luta, no conflito entre as classes, mas, como veremos depois nos princípios, na cooperação, princípio de cooperação, senão a sua reconciliação. Um outro nome é Lamennais. Lamennais foi um padre católico, precursor das críticas ao liberalismo econômico. Infelizmente, o Lamennais ele caiu em outros equívocos, mas naquilo que para nós importa, que é a condenação ao liberalismo, ele teve importância muito grande. Abraçou outras facetas do liberalismo, como a separação absoluta entre a igreja e o Estado, motivo pelo qual teve a sua obra condenada pelo Papa Gregório XVI. Morreu sem comunhão com a igreja, por assim querer, o Lamennais. Henri Dominique Lacordaire, muito famoso, foi um dominicano da Ordem de São Domingos de Gusmão, viveu entre 1802 e 1861. Reformador da sua Ordem dos Dominicanos, exerceu grande influência sobre figuras como o beato Frederico Ozanam. Foi o precursor do movimento que nós chamamos de catolicismo social. Na segunda metade do século XIX, ainda não tínhamos a Rerum Novarum, destaca-se na França a obra dos Círculos Católicos de Operários, de Albert de Man, Léon Harmel e Latour de Pan. Contava com o apoio do episcopado, os bispos apoiavam este movimento, e do grande cardeal Pie de Poitiers, este cardeal que exerceu grande influência também no pontificado do Papa São Pio X. Em 1884, eram 400 círculos católicos com mais de 50 mil membros, antes da Rerum Novarum, vejam, 7 anos antes, dirigidos por comitês. Então já havia essa estrutura, essa organização dos católicos lutando contra os problemas que o liberalismo vinha causando. O nome de destaque é Léon Harmel, de 1829 a 1915, foi o período que ele viveu. Foi um empresário, vejam, nós temos aqui um patrão que se coligou com o movimento social católico contra aquilo que o liberalismo econômico vinha causando. Herdou a indústria de fiação de seu pai, estava à frente de seu tempo apelando para o espírito de iniciativa e cooperação dos trabalhadores. Ele montou um fundo de pensão familiar, um fundo de previdência, olha, pioneirismo, um centro de estudos sociais e um conselho de trabalhadores em suas fábricas em Val-de-Bois.
Ele construiu uma aldeia operária em que uma organização democrática de tipo cooperativo garantiu aos trabalhadores assistência religiosa, intelectual e material, harmonizando-os com o ambiente de trabalho e despertando seu senso de responsabilidade. Tinha excelentes relações com o Papa Leão XIII, que lhe deu o título de Cavaleiro de São Gregório. Andava pela França pregando aos patrões, levou milhares dele a Roma para conferências. Era um patrão que condenava as consequências do liberalismo, pregava para os patrões, levava os patrões mesmo às conferências do catolicismo social, visando resolver os problemas que o liberalismo causava. Albert de Man foi um militar francês, político e acadêmico, iniciador do catolicismo social e do corporativismo cristão, avesso ao liberalismo e ao socialismo. Era monarquista, teve grande atuação nos círculos operários, grande influência na aprovação das leis trabalhistas no parlamento francês. Quando vieram as primeiras leis trabalhistas em França, ali estava Albert de Man, que era um parlamentar. Leis sobre os sindicatos, limitação da carga horária de labor, de trabalho, trabalho de crianças e de mulheres, arbitragem nos conflitos trabalhistas, justiça do trabalho não existia. Colocou a França nas iniciativas internacionais de defesa dos trabalhadores. René de la Tour du Pin, o último, na França, que nós vamos ver, era descendente de uma família ilustre, uma família rica, poderosa, foi militar. Ao se deparar com as doutrinas de von Ketteler, que era um bispo alemão, que já veremos, abraçou o corporativismo cristão em defesa dos trabalhadores. Foi o grande doutrinador do movimento, influenciou Harmel e de Man, que vimos há pouco. Era monarquista também, defendia a sociedade como um todo orgânico, um corpo social baseado na família e não no indivíduo, né, como propugnava a ideologia liberal individualista. Passando da França, vamos à Alemanha. Na Alemanha, o destaque é do bispo von Ketteler, que viveu entre 1811 e 1877. Talvez o grande nome do catolicismo social que precedeu a Renovaram. Era bispo de Mogúncia. Desenvolveu os grandes temas do cristianismo social, tendo sido apelidado de bispo social, assim eles o chamavam. Foi precursor de muitas das ideias da Renovaram. Bento XVI o menciona na encíclica Deus Caritas Est como um dos principais pioneiros da DSI, a doutrina social da igreja. Atuou reivindicando aumento de salários, férias, redução da carga horária e eliminação do trabalho infantil. Condenava o liberalismo e o socialismo. Quando foram votadas na Alemanha as primeiras leis sociais, pioneiras na Europa, deu-se a elas o nome de Leis Ketteler. Olha que coisa fantástica. As primeiras leis sociais votadas na Alemanha receberam o título de Leis Ketteler em homenagem a este grande bispo católico. Né? Leis trabalhistas, leis de previdência social. O bispo foi o responsável por conferir ao catolicismo alemão o hábito de considerar o social sob o ângulo de uma ordem harmoniosa, não de ódio e de lutas. Na Inglaterra, rebenta uma greve em Londres em 1889, também antes da Renovaram, que foi em 1891, em razão do excesso de trabalho e insuficiência do salário. 250 mil operários pararam, tiveram grande voz com o arcebispo de Westminster, Henry Manning, que foi feito inclusive cardeal. Nos Estados Unidos, em 1885, ao apelo do católico Powderly, surge a Associação Operária Knights of Labor, com 750 mil membros trabalhadores. Receberam apoio do episcopado americano, grandes vozes do cardeal Gibbons e do Monsenhor Ireland. Então vejam, não foi Leão XIII quem começou esse movimento. Há toda uma série de grandes pensadores, de uma organização, de um catolicismo social, de um corporativismo social católico que se organizou. E justamente foram estas organizações que deram as bases e os princípios para que Leão XIII escrevesse a encíclica Renovaram. Leão XIII era um grande tomista. Veremos, pouco a pouco, que a doutrina social da igreja bebe muito da doutrina de Santo Tomás de Aquino. Né? Quando estudarmos o direito de propriedade, o bem comum, a lei natural, veremos que em tudo está a doutrina presente do Aquinate, de Santo Tomás de Aquino. Leão XIII era um grande tomista. A elaboração da Renovaram contou com a influência deste grande movimento, fazendo surgir um novo clima. São muitos os movimentos católicos em defesa da causa operária, rejeitando o liberalismo e o socialismo. Depois veremos surgir a Ação Católica. São muitos movimentos católicos que vão surgir a partir da famosa encíclica Renovaram, né? Uma disseminação da doutrina social da igreja pelo mundo. E, sem dúvida alguma, é a doutrina social da igreja que vai influenciar
grande parte das nações, especialmente do mundo ocidental, que fazem esta mudança, que deixam de lado o paradigma de um Estado liberal, absenteísta, e passam para um Estado social, hoje chamado Estado democrático de direito, que confere, que garante a dignidade da pessoa humana em leis trabalhistas, em leis previdenciárias, em muitos outros tipos de leis. Vejam bem, então, que nós católicos devemos tomar muito cuidado. Se outrora houve dentro do catolicismo brasileiro uma tentação muito forte de aderir a teses socialistas e marxistas com a teologia da libertação, vemos presente hoje também uma certa tentação a aderir de uma maneira forte ao liberalismo econômico, a aderir a esta outra pauta que também não está de acordo com a doutrina social da igreja. É preciso sermos muito cuidadosos, inteligentes, ordenados em vista daquilo que nos diz a igreja para a vida social, política e econômica. Após a renovar em 1891, os papas continuarão a escrever importantes documentos do magistério social católico. Aqui eu listo os principais documentos que vieram depois da renovaram. Pio XI vai escrever 40 anos depois, celebrando 40 anos da renovaram, a 40º ano, em 1931. Escreve a Divini Redemptoris, condenando o comunismo, em 1937. Escreve a Non abbiamo bisogno, condenando o fascismo de Mussolini na Itália, e escreve a Mitbrennender Sword, que condena o nazismo. Vejam, dizem que a igreja se aliou a essas duas ideologias. Isto é uma difamação, isto é uma mentira, isto é uma calúnia. A igreja não se aliou a estas propostas. Pode ter havido um ou outro eclesiástico, um ou outro membro da igreja, mas a igreja em si jamais. O Papa Pio XII, inclusive, salvou muitos judeus e foi considerado como amigo de Hitler por mentirosos, caluniadores, que assim fizeram posteriormente. Mas Pio XI escreveu encíclicas reprovando as 3 grandes ideologias totalitárias do seu período: o marxismo, o fascismo e o nazismo. João XXIII escreve a grande encíclica Mater et Magister, em 1961, 70 anos da Renovaram, e a Pacem in Terris, em 1963. O contexto da Pacem in Terris é interessantíssimo. É o tempo da Guerra Fria, das tensões entre a União Soviética e os Estados Unidos. O mundo temia uma guerra nuclear entre essas duas grandes potências, e o magistério da igreja exercerá um papel muito importante de trazer paz ao mundo. Por isso a encíclica Pacem in Terris, paz na terra. O Concílio Vaticano II depois também se preocupou com essa temática pelo documento A Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, em 1965. São Paulo VI vai escrever a Populorum Progresso, em 67, a 80º Ari Venias, em 1900, essa foi em 1971. A Humana Vitae, em 1968, e a Evangelii Nunciandi, em 1975. A Humana Vitae preocupada com as questões da vida humana, do aborto, dos métodos contraceptivos que posteriormente teriam tanto impacto também na vida social e política do mundo. João Paulo II escreve a Labora Exercis, em 1981, falando sobre a realidade do trabalho, a Solicitud Reis Socialis, a solicitude social da igreja com a coisa social, que resume muito bem. Se vocês depois querem uma encíclica que resuma a doutrina social da igreja, podem procurar a Solicitud Reis Socialis, do Papa João Paulo II, a Centésimos Annos, em 1991. Em todas essas encíclicas que os papas iam escrevendo após a renovaram, não faziam mais do que atualizar os princípios que Leão XIII haviam colocados para os problemas sociais, econômicos e políticos do seu tempo. E por fim a Evangelium Vitae, também do Papa João Paulo II, de 1995, ressaltando a importância da dignidade da vida humana, isso que vai ser importante depois quando formos tratar do direito à vida. O Papa Bento XVI escreveu a Deus Caritas Est, em 2005, e a Caritas in Veritate, em 2009, mostrando que não existe caridade sem verdade, algo que esse mundo precisa aprender, né? Não existe amor sem verdade. Já o Papa Francisco escreveu a Laudato Si, sobre a questão ecológica, e a Fratelli Tutti, sobre a importância da fraternidade entre os povos no ano de 2020. Estas as principais encíclicas que nós tivemos da doutrina social da igreja. Durante o magistério do Papa Paulo VI foi criado um pontifício conselho dentro da Cúria Romana, que foi o Pontifício Conselho Justiça e Paz, que se dedicava justamente às questões da doutrina social da igreja. No magistério do Papa João Paulo II, este Pontifício Conselho elaborou este compêndio, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Aqui está como que um resumo das encíclicas.
Aqui estão colocados os princípios que estão nas encíclicas do magistério da igreja. Então vale muito a pena também a leitura deste compêndio. Aqui está uma fonte segura do magistério da igreja, da ordem e da vida social. Bom, passado este histórico, vamos agora ao segundo tópico, conceito, a natureza e a obrigatoriedade da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, que se enquadra no âmbito da teologia moral, não deve ser interpretada como uma terceira via. Em verdade, ela está na contramão das outras opções que são ideologias. O liberalismo acaba por cair no individualismo. O socialismo e semelhantes, o coletivismo. A doutrina social da igreja tem como centro a pessoa humana, é o personalismo. A busca da doutrina social da igreja é a dignidade da pessoa humana. A ordem social é vista com esse escopo, com essa finalidade. Favorecer o desenvolvimento da pessoa humana, imagem e semelhança de Deus. Ensinou São João Paulo II na Solicituras Sociales. A doutrina social da igreja não é uma terceira via entre capitalismo liberalista e coletivismo marxista. Nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria. Não é tampouco uma ideologia, mas a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência humana, na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar estas realidades circunstanciais, políticas, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho sobre o homem e sobre a sua vocação terrena e ao mesmo tempo transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão. Ela pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, mas da teologia e especialmente da teologia moral. Teremos, depois do nosso curso, um momento em que vamos estudar o que é ideologia. O ensino e a difusão da doutrina social fazem parte da missão evangelizadora da igreja. E tratando-se de uma doutrina destinada a orientar o comportamento das pessoas, há de levar cada uma delas, como consequência, ao empenhamento pela justiça segundo o papel, a vocação e as circunstâncias pessoais. Aqui agora um conceito. A doutrina social da igreja deve ser entendida como um corpo doutrinal de princípios para a construção de uma ordem social sã. É isso. Ela traz princípios norteadores que precisam ser observados para construir uma ordem social, política e econômica sã. A igreja apresenta princípios, não soluções prontas e imediatas. Cumpre aos governantes e governados, norteados por tais princípios, organizarem-se socialmente em vista do bem comum. Assim ensina São João Paulo II nas Centésimos Anos. A igreja não tem modelos a propor. Os modelos reais e eficazes poderão nascer apenas no quadro das diversas situações históricas, graças aos esforços responsáveis que enfrentam os problemas concretos, em todos os seus aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais que se entrelaçam mutuamente. A esse empenhamento, a igreja oferece como orientação ideal indispensável a própria doutrina social. Conquanto a Centésimos Anos ressalte que a igreja vê com bons olhos a democracia, é preciso ponderar que a igreja não tem forma política. A igreja não adere a nenhuma forma política. Ensinou Leão XIII na Immortale Dei. Aliás, em si mesma, a soberania não está ligada a nenhuma forma política. Pode muito bem adaptar-se a esta ou aquela, contanto que seja de fato apta à utilidade e ao bem comum. Mas seja qual for a forma de governo, todos os chefes de Estado devem absolutamente ter o olhar fito em Deus, soberano moderador do mundo e no cumprimento do seu mandato, a ele tomar por modelo e regra. Santo Tomás de Aquino mesmo escreveu no seu Do Reino, fazendo uma análise das possibilidades da democracia, da aristocracia e da monarquia, que são as formas sãs, as três formas sãs de governo: um governo de muitos em vista do bem comum, de um em vista do bem comum ou de poucos em vista do bem comum. E nós temos também as degenerações dessas três formas de organização. Nós temos a demagogia, que é quando o governo de muitos que não está em vista do bem comum, é um governo que engana muitos, que engana multidões, muito presente no Brasil hoje. Nós vemos um discurso de muita democracia, mas vemos a execução de muita demagogia. A aristocracia, que tem a sua degeneração na oligarquia, ou seja, poucos governando em vista de seus próprios interesses pessoais, e a monarquia, que degenera em tirania, um só que governa em vista do seu próprio bem particular. A igreja não tem nenhuma
posição clara, obrigatória, que define a igreja é da democracia, é da aristocracia, é da monarquia. Não, a igreja não tem posições em relação a isso, de obrigatoriedade. Embora São João Paulo II tenha dito que a igreja vê com bons olhos a democracia, mas qualquer uma destas formas, se ordenadas ao bem comum e à dignidade da pessoa humana, podem ser aceitas dentro do âmbito do magistério social católico. Quanto à obrigatoriedade da doutrina social da igreja, Pio XII foi preciso. E aí? Será que isso aqui é só uma proposta da igreja ou a igreja obriga os católicos que adiram a essa doutrina? Esta doutrina é clara em cada uma de suas partes. É obrigatória. Ninguém pode apartar-se dela sem perigo para a fé e para a ordem moral, ensinou o Papa Pio XII. Pio XII transmitiu-nos muito o seu magistério social através das radiomensagens que ele fazia. Agora, um último tópico para que a gente encerre essa primeira aula, tratando sobre a relação entre a igreja e o Estado. Um ponto que vemos muitos debates hoje com a questão do Estado laico, do laicismo, ou de um Estado social católico. O que a igreja tem a dizer sobre a relação entre igreja e Estado? Há quatro posturas que são condenadas pela igreja na relação entre Estado e igreja. A primeira é a confusão entre o Estado e a igreja. Como assim a confusão? A mistura. Nosso Senhor deixou muito claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, existem duas ordens. Existe uma ordem política e existe uma ordem que é religiosa. Cada qual deve se ocupar das suas próprias ordens, né? Não pode haver confusão. A doutrina social da igreja não deseja que o bispo se torne a liderança política. Não. Isso deve ser exercido por um leigo, né? Um leigo, uma autoridade que saia do meio dos leigos, que não seja um eclesiástico. Tanto é que o Código de Direito Canônico proíbe aos membros do clero que se candidatem, por exemplo, a cargos políticos, que se ocupem disso. Não é a preocupação e a grande missão dos eclesiásticos, né? Isso deve estar a cargo do poder temporal. Agora, o poder temporal, nas últimas instâncias, obviamente, também precisa subordinar à realidade do magistério da igreja. Por quê? Porque o magistério da igreja tem o papel de grande guardião da dignidade da pessoa humana, como exemplo do aborto que eu já dei anteriormente. Essa confusão entre Estado e igreja vimos acontecer em alguns momentos da história humana, mas dentro do âmbito histórico do cristianismo, ela foi mais rara, justamente porque foi o cristianismo quem trouxe essa concepção, né, de que a realidade política e a realidade espiritual são realidades distintas e que devem estar em mãos distintas. Hoje, se o Ocidente se orgulha disso, deve justamente ao cristianismo. A supremacia do Estado sobre a igreja, o Estado mandando na igreja. Tivemos isso em muitos momentos históricos. Reis, monarcas que queriam determinar como a igreja deveria se organizar, como a igreja deveria ser. Isso ficou muito claro, especialmente em Constantinopla, né, no Império Ortodoxo, ali no momento, inclusive, da crise, do cisma ortodoxo em 1054, se fazia muito presente. Os basileus, né, os monarcas, quem determinavam os rumos da igreja naquela região. Hoje também vemos isso, né? Vemos o Estado querer impor coisas à igreja. Vejam a decisão recente do STF, que determinava que o Estado tem poder de fechar igrejas em tempo de pandemia, mesmo quando nós podemos fazer medidas sanitárias que propiciem que o vírus, por exemplo, não circulasse. Então, no tempo da pandemia, isso ficou muito claro, né? Autoridades temporais e políticas determinando, padres não podiam entrar em hospitais para administrarem os sacramentos. Um completo absurdo, nós não podemos admitir isso. Uma terceira postura que é condenada é a supremacia direta da igreja sobre o Estado. Como eu já disse, a doutrina da igreja não propõe isso. Ela não propõe que o Papa, que o bispo se tornem os senhores políticos do mundo, né? Sim, os senhores da guarda da moralidade, que também os senhores da política precisam obedecer, mas não diretamente, né? Não há um incurso direto da igreja sobre a realidade política. Não é isso que a doutrina social da igreja defende. E por último, uma separação total entre o Estado e a igreja, como defende um certo laicismo, né, presente em tantas propagandas do Estado laico. Então, se nós católicos agora resolvemos, na nossa sociedade brasileira, defender uma ou outra pauta, já nos colocam para o canto, já dizem: não, vocês são religiosos, o Estado é laico, vocês não têm direito de se manifestar aqui.
Como se a nossa posição também não fosse útil. Né? Vejam que isso é algo extremamente antidemocrático. Né? É algo que exclui um grupo enorme de pessoas da nossa civilização atual que são cristãos, que são religiosos, mas que parecem que não podem se manifestar porque simplesmente são religiosos. E se esquecem que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós argumentamos não com base na revelação e na religião, mas com base na lei natural que cremos, né? E que veremos, estudaremos ainda aqui no nosso curso de Doutrina Social da Igreja. Então são 4 propostas que são equivocadas. Uma confusão, uma mistura entre Estado e Igreja, uma supremacia do Estado sobre a Igreja, uma supremacia direta da Igreja sobre o Estado, ou uma separação total, absoluta entre Estado e Igreja. Tem que ter uma separação de Estado e Igreja? Tem, mas ambos devem cooperar. Na busca do bem do homem, Estado e Igreja devem estabelecer uma relação de cooperação. No Brasil fizemos isso com a Concordata Brasil-Santa Sé, é um exemplo disso. Segundo Bento XVI, em Deus Caritas Estis, pertence à estrutura fundamental do cristianismo a distinção entre o que é de César e o que é de Deus, isto é, a distinção entre Estado e Igreja, ou como diz o Vaticano II, a autonomia das realidades temporais. O Estado não pode impor a religião, mas deve garantir a liberdade da mesma e a paz entre os aderentes das diversas religiões. Por sua vez, a Igreja, como expressão social da fé cristã, tem a sua independência e vive, assente na fé a sua forma comunitária que o Estado deve respeitar. As duas esferas são distintas, mas sempre em recíproca relação. A Igreja não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado, mas também não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Deve inserir-se nela pela via da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais, sem as quais a justiça, que sempre requer renúncias, também não poderá afirmar-se nem prosperar. A sociedade justa não pode ser obra da Igreja, deve ser realizada pela política, mas toca à Igreja e profundamente o empenhar-se pela justiça, trabalhando para a abertura da inteligência e da vontade às exigências do bem. Já Leão XIII pontificou na Immortale Dei, para encerrarmos: Deus dividiu, pois, o governo do gênero humano entre 2 poderes, o poder eclesiástico e o poder civil. Há aquele preposto às coisas divinas, este às coisas humanas. Cada uma delas, no seu gênero, é soberana. Cada uma está encerrada em limites perfeitamente determinados e traçados em conformidade com a sua natureza e com seu fim especial. Necessário é, pois, que haja entre os 2 poderes, o temporal e o espiritual, um sistema de relações bem ordenado, não sem analogia com aquele que no homem constitui a união da alma com o corpo. Olha a analogia que ele faz. Assim como existe uma união entre alma e corpo, deve existir uma união entre o poder espiritual e o poder temporal. Não se pode fazer uma justa ideia da natureza e da força dessas relações, senão considerando, como dissemos, a natureza de cada um dos 2 poderes e levando em conta a excelência e a nobreza dos seus fins, visto que um tem por fim próximo e especial ocupar-se dos interesses terrenos e o outro proporcionar os bens celestes e eternos. Então, o poder temporal e espiritual são diferentes, devem estar separados, mas não absolutamente separados. Devem viver em cooperação em busca do bem, em busca da dignidade da pessoa humana. Eu termino com este trecho de Santo Agostinho. Fenomenal. Pois bem, que aqueles que nos dizem que a doutrina da Igreja é inimiga do Estado, nos deem um exército composto de soldados, tais como os que era a doutrina e os ensinamentos da Igreja. Que nos deem súditos, maridos, esposas, pais, filhos, senhores, servidores, reis, juízes, contribuintes e agentes do fisco, tais quais o exige a doutrina cristã, e que ousem depois dizer que essa doutrina é nociva ao Estado, que não hesitem um instante, ao contrário, em proclamar que onde se obedece à Igreja, encontra-se por excelência a salvação do Estado. Esta, então, caríssimos irmãos, é a doutrina da Igreja a respeito da relação entre a Igreja e o Estado. E com este tema nós encerramos a nossa primeira aula. Nós permanecemos, eu fico à disposição para a solução de quaisquer dúvidas, é claro, aquelas que eu puder assim resolver. Viva Cristo Rei, um grande abraço a todos e vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe e que nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Quero apenas indicar alguma bibliografia para aqueles que querem se aprofundar. Esta obra é muito boa, do professor Carlos Ramalhete, Doutrina Social da Igreja, uma introdução. Ainda como introdução, também sugiro A Ordem Natural, de Carlos Alberto Saccheri, das edições Cristo Rei, uma obra também muito boa sobre a doutrina social da Igreja. E temos também esta, Cristãos na Sociedade, de Domenech Mellé. Há também uma outra obra de introdução muito boa, do Monsignor Gary, Doutrina Social da Igreja. Esta eu tenho apenas em PDF. Para quem deseja se aprofundar, nós temos essa obra da década de 60, Pierre Bigot, A Doutrina Social da Igreja. É claro, aqui não temos as reflexões a respeito das encíclicas que vieram depois da década de 60, né? Mas também uma obra muito boa até para se estudar todo o contexto histórico em que surgiram as encíclicas papais. Mas é isso, então permanecemos assim, fiquemos em paz e até a nossa próxima aula, na qual nós estudaremos a natureza humana, o que é o homem. Viva Cristo Rei, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.